Bom, acho que está funcionando aqui. Gente, boa tarde. Estamos aqui no terceiro dia de aulas, de atividades aí para pensar os fundamentos para os serviços de assuntos estudantis, serviços de apoio. Eu imagino que muitos e muitas aqui já conheçam a professora Rosana, que vai participar aqui com a gente hoje, vai ajudar a gente a talvez destrinchar ou a talvez até bagunçar mais algumas ideias assim. Eu já ouvi a Rosana falando alguns dias atrás em outros espaços sobre os conceitos de permanência e assistência estudantil. Sei que para uma parte considerável das pessoas que estão aqui, que são lotadas em alguns desses serviços, o vínculo às vezes é um pouco mais direto com assistência estudantil, outros talvez o vínculo não seja tão direto, mas a gente está permeado aí por uma série de serviços, ações, políticas e programas aí no geral, voltados aí para a permanência dos estudantes de graduação. Para quem não conhece, a professora Rosana Ehringer é professora da Faculdade de Educação da Federal do Rio de Janeiro, já tem ajudado a gente, eu posso falar particularmente, acho que em nome da Michele também, ajudado a gente há um bom tempo, isso não vem de hoje aqui, essa conversa, na verdade, quando a gente fez uma primeira atividade ainda do grupo de estudos, antes de institucionalizar, foi a Rosana que nos ajudou já com a primeira atividade, assim, debutando sobre esse assunto da permanência e da assistência estudantil. A professora Rosana, para quem estava aqui na semana passada, é a orientadora da RUT, que citou ela na semana passada, então, assim, acho que ela tem uma grande contribuição conosco e já não é de hoje. Mas para hoje, assim, o combinado era poder conversar com a gente sobre os conceitos aí de permanência e assistência estudantil. Acho que muitos de nós já usamos algumas referências da Rosana de alguns anos atrás, e eu estou bem curioso, depois de algumas falas aí numa atividade da UFRJ de mais ou menos um mês atrás, se eu não estou enganado, aí, de uma revisão, né, Rosana? Então é isso, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui nessas atividades, ajudando na nossa formação. Passo a palavra para você, obrigado. Tá ótimo. Boa tarde, gente. Obrigada, Carlos. Obrigada aos organizadores do evento aí pelo convite para estar com vocês. Eu topei, né? Logo que eu vou botar um cronômetro aqui para eu não falar toda a vida, tá? Eu vou me programar para uns 40 minutos, tá bom? E aí acho que a gente pode abrir, mas qualquer coisa vocês me dão um toque aí também, né? Nós temos até 6, não é isso? O total? É isso, Rosana. Tá, beleza. Mas, assim, o que eu estava dizendo é que logo que eu recebi o convite, eu logo aceitei, porque acho que essa iniciativa de vocês é super interessante e, de fato, vocês estão criando uma comunidade, né? Eu acho uma comunidade de profissionais e uma comunidade de pesquisadores também sobre o tema, né? Então, isso em si já é um mérito muito grande, né? Quando a gente consegue articular, aproximar, né, pessoas que estão interessadas em temas semelhantes, seja pela prática profissional, seja pela pesquisa, ou ambos, né? Como o Carlos mencionou, e eu sei que é o caso de vários de vocês aqui. Então, talvez, como o Carlos falou, o que eu vou trazer hoje para vocês, eu acho que tem algumas provocações, porque eu estou num trabalho em progresso, vamos dizer, um trabalho em construção, né, de aprofundar alguns dos debates que a gente vem fazendo já há algum tempo no campo da permanência da assistência estudantil. E eu trouxe também o que me foi pedido, vamos dizer, no título, né, da aula de hoje, que é a articulação disso com as ações afirmativas, que é um tema que eu trabalho há muito mais tempo, né? Antes de chegar na permanência e na assistência, a minha agenda de pesquisa era muito voltada, continua sendo, na verdade, mas ela é anterior, né, a esse tema das ações afirmativas no ensino superior brasileiro. Então, eu tentei fazer uma apresentação que faça, de fato, essa busca dessa articulação, né? Então, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se dá certo. E Google Meet não é meu forte, mas eu acho que... Eu tenho que abrir, né? Eu tenho que abrir deixar aberto aqui primeiro, né? Deixa eu ver. Isso, Rosana, acho que é o Aí, jeito... já consegui, pronto. Agora eu vou botar no modo de apresentação, ver se aparece para vocês. Ele está abrindo para a gente isso. Tá.
É porque no Zoom o que tem acontecido ultimamente é que quando eu boto no modo apresentação aparece para mim, mas para as pessoas não. Para a gente não tá no modo apresentação, a gente consegue ver o PowerPoint, mas não no modo apresentação. Então, eu acho que eu vou abrir o PDF, eu acho que vai ficar melhor. Só um segundo, que eu já tenho. Eu salvei justamente por isso, que eu achei que isso poderia acontecer. Tá? Um minutinho. Sem problemas. E agora? Está abrindo. Agora está praticamente a tela cheia. A gente vê seu PDF completo. Tá certo. Bom, acho que eu posso deixar assim, né? Acho que dá para ver bem, né? Sim, acho que está tranquilo. Beleza. Então é isso. Como eu falei, né? Eu vou seguir o título que me foi proposto, né? Ações afirmativas e os conceitos de assistência e permanência estudantil, né? Vou falar um pouquinho sobre ação afirmativa, um pouco sobre os conceitos de assistência e permanência e buscar fazer essa articulação ao final. Sendo que a parte em que eu vou falar de assistência e permanência, eu vou justamente voltar, né, a esse conceito dessa diferenciação que a gente fez lá em 2013, 2014, num trabalho com a Gabriela Honorato e com a Austana Vargas, e vou trazer um pouco o que eu tenho pensado agora sobre isso, de uma forma mais atualizada. E nessa parte final eu vou trabalhar, na verdade, com um texto que vai sair, um texto meu que vai sair agora num e-book organizado pela professora Austana Vargas, da UF, vai sair agora, acredito, mês que vem, e num artigo meu que acabou de sair, né? Aí vou fazer o marketing de uma vez aqui, um texto que saiu na revista, na Educar em Revista da Federal do Paraná, que eu trago a experiência da Universidade do Texas, onde eu fiz o pós-doutorado em 2020, das ações de acesso e permanência, e para pensar um pouco o caso brasileiro. Então, vou seguir dessa forma. Talvez alguns slides eu não passe assim com todo o detalhe, porque eu fui colocando mais as ideias para me orientar mesmo e para ficar para vocês depois, né? Posso compartilhar os slides, mas eu acho o que eu quero de fato é apresentar e ouvir e trocar ideias com vocês sobre essas questões, né? Então, começando pelas ações afirmativas, né? Também não vou cansá-los, né, com toda a historização, né, das políticas de ação afirmativa no Brasil, mas só começar aqui lembrando, isso aqui deve aparecer meio pequenininho para vocês, mas é apenas um dado do INEP, né, mostrando as pessoas de 18 a 24 anos, né, em 2019, por condição de frequência à escola, que nível educacional eles estavam frequentando, né? Então, é só a gente lembrar que a gente tinha, frequentando o ensino superior, né, apenas 21% nessa faixa de idade, concluiu o ensino médio e não estudava 40%, não frequenta e não concluiu o ensino médio 20%, frequentando o ensino médio 9%, quem já tinha concluído a graduação 4% e frequentando o ensino fundamental, arredondando aqui 2%. Né? Então, eu sempre gosto de lembrar desse dado, né, até para a gente pensar, quando a gente fala da democratização do ensino superior, né, que a gente ainda está, eu diria assim, arranhando, né, uma pequena parte do volume, né, da população jovem no Brasil, que poderia, né, que estaria apta, né, a ingressar no ensino superior, que são pelo menos esses 40% que estão aí na primeira barrinha, né, e a gente ainda não chegou, né, vamos dizer assim, a possibilitar, por uma série de razões, essa inclusão no ensino superior. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E as ações afirmativas, elas servem, né, justamente para contribuir com esse pequeno passo aí da democratização, né? Elas foram combinadas com políticas de expansão do ensino superior, que vocês já devem ter lido bastante sobre isso e ouvido aqui nas outras aulas, né? A gente e também na prática, né, terem experimentado como o perfil das nossas universidades mudou nos últimos anos, né, nas últimas 2 décadas principalmente, mas ainda temos aí um longo caminho a percorrer, né? Então, só como alguns marcos, né, para a gente falar das ações afirmativas no Brasil,
Esse debate começa lá na década de 1990, né, com uma mobilização do movimento negro, o início dos pré-vestibulares sociais, ou comunitários, ou populares, né, depende do lugar, eles têm diferentes nomes, e no finalzinho dos anos 90, o início do Enem, né, do Exame Nacional de Ensino Médio, contribuindo para um primeiro movimento aí de modificação das formas de acesso. Né? Na década de 2000, a Conferência de Durban, que foi a Conferência Mundial contra o Racismo, né, que aconteceu na África do Sul, que trouxe um impacto importante nessa agenda, né, das ações afirmativas no Brasil. As primeiras políticas de reserva de vagas, né, políticas de cotas na UERJ, na UENF e na UNEB, depois estaduais, né, depois a primeira federal, que foi a UNB, e alguns programas que contribuíram para a expansão do ensino superior, né, lembrando o REUNE, o ProUni e o início do SISU, do Sistema de Seleção Unificado. E na década de 2010, né, o julgamento no Supremo, que em 2012 definiu a reserva de vagas, né, as cotas, como constitucionais, né, o que deu assim, uma legitimidade maior para essas medidas, a lei de cotas, né, a lei 12.711, e também, né, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que, mesmo sendo anterior, né, à lei de cotas, ele trouxe algumas orientações e determinações importantes para atender a essas demandas, né, em função das necessidades dos estudantes. Né? Então, eu acho que a gente pode, né, super resumindo, né, pensar na experiência brasileira, né, das políticas de ação afirmativa, como, em primeiro lugar, né, pensar que é algo muito recente, né, na história do ensino superior brasileiro. Né, a gente tem aí o marco agora de 20 anos das primeiras cotas lá na UERJ e na UENF, 10 anos da Lei de Cotas Federal. Avaliamos, né, como uma política que tem sido uma experiência de sucesso, né, uma experiência que tem, de fato, trazido essa diversificação do público, né, que passa a ingressar no ensino superior, um processo que teve uma ampliação importante, né, até 2016, né, de lá para cá a gente tem visto aí várias questões, né, da conjuntura mais ampla, dificultando essa expansão, né, e claro, né, agora pensando na pandemia, a gente precisa olhar com muito mais atenção para isso, né, e destacar a liderança e o protagonismo do movimento negro, que foi, vamos dizer assim, o primeiro ator político, né, que trouxe já desde os anos 80, 90, né, esse debate, e que depois agregou, ao qual se agregaram também, né, o movimento indígena, os pré-vestibulares, como eu falei, né, comunitários, sociais, uma organização à época, né, da votação da lei de cotas, que era o movimento dos sem universidade, né, que era basicamente estudantes de escolas públicas, né? Então teve aí um conjunto de atores importantes, mas destacando a liderança do movimento negro. Né? Já dando um salto, né, porque eu acho que é importante depois a gente avançar na questão da articulação, né? Então, eu trouxe aqui apenas um dado que é com base na PNAD, né, um estudo bem interessante da Tatiana Dias Silva, que é uma pesquisadora do IPEA. Esse trabalho está disponível como um daqueles textos de discussão do IPEA, para quem tiver interesse, né, e ela vai olhar justamente para a proporção de brancos e negros com ensino superior no Brasil, comparando 2012 e 2017. Então, a gente vê entre os brancos, né, a gente tem ali, em 2012, eles eram 60,1%, né, por cento dos estudantes do ensino superior, e em 2017 passam para 52%. Né, e entre os negros, juntando aí, né, as duas categorias de pretos e pardos, a gente passa de 38% em 2012 para 47% em 2017. Então, a gente observa algo um pouco mais próximo, vamos dizer assim, da representação da população brasileira, né? Já que em 2012 a gente tinha uma sobre-representação de estudantes brancos nas universidades
Isso aqui é em termos gerais, tá, gente? Não é na universidade pública, né? É pensando o conjunto do ensino superior como um todo, né? E aqui o outro dado que eu acho que visualmente, né, nos ajuda a perceber, né, o impacto das ações afirmativas. Aqui já é resultado de uma pesquisa que nós estamos fazendo agora, né? É uma pesquisa coordenada pelo LEPES, né, pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da UFRJ, junto com a organização Ação Educativa, em que a gente observou os indicadores, entre vários dados, né, sobre o ensino superior, o Censo da Educação Superior, né, de 2010 a 2019, e eu trago aqui para vocês, né, a porcentagem de matrículas por reserva de vagas e ampla concorrência nesse período nas universidades federais. Então, se a gente pega aqui em 2010, talvez não dê para vocês verem os numerozinhos, né? Mas é só olhar aí a proporção dessa onda verde que tem aí, né? O verde é a ampla concorrência, né? Então, a gente tinha em 2010 94% dos estudantes ingressando por ampla concorrência. E quando a gente chega em 2019, esse percentual cai para 65%. E aí a gente tem ali nessas listrinhas coloridas, né, laranja, vermelho, azul, os tipos de reserva de vagas, né, que os estudantes passaram a ingressar. Então, a gente vai vendo gradativamente uma proporção maior, né, de estudantes de escola pública, de estudantes negros e estudantes com renda até um salário mínimo e meio, né? As pessoas com deficiência, que foi a partir de 2016, né, ainda praticamente quase não aparece. De 18 para 19 tem uma pequena linhazinha ali, não sei se vocês conseguem ver, bem fininha, né? Mas a gente observa uma tendência de aumento, né, de proporção de estudantes que ingressam por reserva de vaga. Mas ainda chama atenção, né, que mesmo a Lei 12.711 prevendo 50% das vagas para os cotistas, né? A gente tem aqui uma proporção de 35% de vaga de matrículas efetivamente preenchidas, né, pela reserva de vagas. Então, o que significa que a gente ainda não tem, no conjunto das universidades, esse percentual de fato acontecendo, né? Porque, como vocês sabem, né, as vagas não preenchidas numa cota, elas passam automaticamente para o outro tipo de cota mais abrangente, depois para ampla concorrência, enfim, tem os estudantes que ingressam e não se matriculam, tem vários fatores aqui. Depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre isso. Então, para fechar aqui a parte das ações afirmativas, né, o que eu queria só chamar a atenção, que eu sei que é de pleno conhecimento de vocês, né, é que essa modificação de perfil, né, nos trouxe, né, estudantes de primeira geração a ingressar no ensino superior, de menor renda, de escola pública, pretos e pardos, mais velhos, com maior presença de pessoas com deficiência, né, principalmente nos anos mais recentes, e o que a gente costuma chamar, né, com trajetória escolar não linear, né, que tiveram uma trajetória muitas vezes interrompida, ou com idas e vindas, mudanças de curso, etc., que também impactam, vamos dizer assim, nesse perfil desses estudantes, né? Ah, sim, ainda tem mais uma aqui. Isso aqui já é um material desse artigo que eu falei que vai sair nesse livro organizado pelo Stana, que eu queria... eu não quero gastar tempo demais nisso, mas eu queria chamar a atenção para vocês dessa tentativa que eu fiz aqui de interseção, vamos dizer assim, né? Eu peguei as universidades federais, segundo o fato de já terem cotas ou não em 2012, né? Imediatamente antes da lei de 2012, qual era a situação das universidades, e fui olhar, né, com base num estudo que eu fiz com a Stana em 2015, quais dessas universidades tinham pró-reitoria de assistência estudantil, assuntos estudantis, né, ou equivalente em 2015, que foi quando a gente fez o estudo. E aí é interessante a gente observar que as universidades que em 2012 já tinham a reserva de vagas mais abrangente, né, incluindo escola pública, negros e indígenas, são também a maior proporção
das universidades que tinham pró-reitoria de assuntos estudantis ou equivalente, né? E esse percentual vai gradativamente diminuindo à medida em que a gente restringe o tipo de cota, né? Então, quando a gente chega no final aqui, as universidades sem cotas, né? Que em alguns casos tinham apenas aquele bônus, né, para ingresso no ensino superior, a gente tem 57% que possuíam pró-reitoria de assuntos estudantis. Então, vejam que tem, de fato, uma certa, né, correlação aí. Não estou querendo fazer grandes inferências sobre isso, não, né? Mas acho que é interessante a gente pensar, e é um pouco isso que eu discuto no texto, né, em que medida essas universidades que já tinham ações afirmativas poderiam estar mais abertas, né, para ter políticas de assistência e permanência também com mais peso, né? Porque a nossa hipótese é que, se havia uma pró-reitoria, tinha chance dessas políticas serem desenvolvidas talvez com mais recursos, né? Com mais poder dentro da universidade, em comparação com aquelas que tinham uma superintendência, né? Uma diretoria, ou algo que não fosse uma pró-reitoria. Mas é uma questão aí para a gente conversar. Bom, agora eu vou passar, então, para a questão das políticas de permanência e assistência estudantil, né? Primeiro, trazendo algo que tem sido também bastante conversado, acho que não é algo, como é que se diz, inédito, né, que eu vou trazer aqui, mas que eu também tenho trabalhado isso, principalmente nesse texto que eu fiz com a Austana, em 2017, tenho tentado desdobrar isso, que é a questão de pensar a multidimensionalidade da permanência estudantil. Quer dizer, cada vez mais a gente sabe que, quando a gente fala de permanência, a gente está falando de um conjunto de fatores, né? Não apenas materiais, mas também simbólicos, culturais e psicológicos, entre outros, né? Que a gente possa, acadêmicos, né? Etc. Né? E que com essa expansão de matrículas e com essa diversificação de público que a gente teve, né? Muitos estudantes vão encontrar essas dificuldades de plena integração à vida universitária, trazendo novos desafios para as instituições, né? Então, a gente observa, né? Isso aqui foi a partir de um trabalho que eu fiz com a Austana, analisando, né, as ações de permanência no Brasil, na Argentina e no Chile, né? E a gente, nas universidades públicas, né, desses países, a gente observou que as universidades que tinham mais chances, né, de serem bem-sucedidas nas ações de permanência foram justamente as que conseguiam conjugar, né, apoio material, pedagógico e ampliação de oportunidades acadêmicas para os estudantes, né? Então, eu vou trazer aqui um panorama mais ou menos rápido, né, sobre essas diferentes dimensões, e pensando a questão das respostas institucionais que têm sido, de forma geral, né, oferecidas, né, no caso brasileiro, né? Então, as dimensões de permanência, como a gente já falou, né, econômica, acadêmica e simbólica, entre outras. E aí eu procurei fazer dessa forma assim mais esquemática, né? Eu acho que isso aqui, inclusive, pode ser completado e aprofundado, né? Mas só para a gente ter uma referência, né? Se a gente pensa do ponto de vista das demandas e necessidades dos estudantes e as respostas institucionais, né? Então, se a gente pensa no aspecto estritamente material, né, das dificuldades financeiras, né, resultantes de mudança de perfil, alunos trabalhadores, né, as respostas institucionais seriam no sentido de ampliar os programas de assistência e diversificação dos benefícios, buscando atender necessidades específicas, né, como alimentação, moradia, transporte, etc. Né? Lembrando aqui, por exemplo, a pesquisa que a gente fez em 2015, que a gente mapeou, né, as ações de assistência que apareciam nos sites das universidades federais à época, né? Tem um trabalho sobre isso, depois também posso passar a referência. Mas ali a gente observava isso, né? Que tinha tanto aquele modelo de que a universidade
oferece diferentes tipos de auxílios, né? Geralmente com critério socioeconômico, mas assim, mais pontual, né? Às vezes é auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte, etc., mas também aquele outro modelo de um diagnóstico socioeconômico mais aprofundado, né? Em que o estudante é avaliado por essa situação mais, como é que se diz, holística, vamos dizer assim, né? Mais completa, e aí o tipo de auxílio que ele vai receber, em termos de valores, etc., está mais voltado para tendo como base esse perfil, né? Do ponto de vista acadêmico, né, as questões, por exemplo, as dificuldades, né, de formação desigual no ensino médio, dificuldades de organização do tempo e do estudo, né, algumas dificuldades específicas, né, dependendo das carreiras, né, leitura, escrita, cálculo, etc. Vocês devem se lembrar que naquela pesquisa de perfil da Andifes isso aparece, né? Acho que até que eu botei errado o ano aqui, acho que é 2018, né, se eu não me engano. Que vai aparecer que as dificuldades acadêmicas aparecem como primeiro fator, né, segundo fator de dificuldade, depois das dificuldades financeiras, né? E aí, respostas institucionais, eu acho que a gente pode observar, né, as ações de apoio pedagógico, lembrando aí o livro que o Carlos, a Michele, a Helena e a Sueli organizaram, né, que traz várias experiências nesse sentido, né? Apoios de pares, plantões para tirar dúvidas, monitorias específicas. Eu trouxe aqui um exemplo da UFRJ, mas certamente tem outros nesse sentido, né? Ampliação de oferta de atividades complementares, extensão, grupos de pesquisa, eventos, etc. Ampliação de bolsas acadêmicas, né? Que muitas vezes a gente sabe que elas acabam também funcionando, né, como mecanismos de permanência. E ações de acompanhamento acadêmico, eu também trouxe o exemplo da UFRJ, que a gente tem que a gente chama de uma comissão de orientação e apoio acadêmico, mas que são, vamos dizer assim, arranjos institucionais, né, voltados para essa resposta a esse tipo de dificuldade. E, por fim, eu agrupei aqui o que eu chamei de dificuldades associadas à integração social e à filiação, né? Então, queixas relacionadas a problemas de saúde mental, né, que, como vocês sabem, tiveram um aumento impressionante, né, principalmente agora no período da pandemia, né? O que a gente chamou de falta de senso de pertencimento, né, aquela fala, né, que é bastante frequente quando a gente faz pesquisa com estudantes, né, de se sentir peixe fora d'água, de não se sentir parte, não se sentir integrado, né? E episódios de discriminação de vários tipos, né? Então, aqui entram tanto questões de racismo, preconceito contra pessoas com deficiência, LGBT, etc., né? E respostas institucionais, né, seriam programas voltados para o combate ao racismo e outras formas de discriminação, programas voltados para a saúde mental, inclusão de pessoas com deficiência, tecnologias assistivas, etc., né? Então, isso aqui é uma tentativa muito sintética de mapear, vamos dizer assim, essas diferentes dimensões, né, da permanência, como a gente tem observado, né? E aí, então, né, eu chego nessa discussão sobre a diferenciação entre permanência e assistência, tendo por base o que nós trabalhamos lá em 2014, né, que está formulado exatamente da maneira como está aqui na tela, né? Então, para quem não teve a oportunidade de conhecer esse texto, né, eu trouxe aqui para vocês verem, né? Então, o que nós pensamos naquele momento, né? Fazendo uma pesquisa sobre a UFRJ e sobre a UF, né, a Federal Fluminense, em que a gente observava a necessidade de pensar permanência já com essa perspectiva que a gente não chamava de multidimensional na época, né? Mas que a gente já pensava nessa abrangência das políticas de permanência. E então, o que nós pensamos? A política de permanência direcionada para todos os estudantes universitários. Quer dizer, se a gente pensar de uma forma ideal, né, nós queremos que todos os estudantes permaneçam, certo? Independente da origem deles, independente de como eles chegam ao ensino superior, né? A trajetória de sucesso acadêmico, né? Esse percurso que eles vão fazer
do momento que eles fazem o SISU, ingressam, né, ou vestibular, fazem a matrícula até a conclusão, né, ela deve ser pensada como algo que é desejável, vamos dizer assim, para todos os estudantes, né? E aí, portanto, as ações de atividades acadêmicas, como eu falei, eventos acadêmicos, bolsas, etc., estariam contempladas aí também, né? E dentro da permanência, a gente pensou a assistência estudantil como um recorte, né? Elas estariam contidas nas políticas de permanência, mas com um foco mais específico nas ações necessárias para viabilizar a frequência às aulas e às atividades acadêmicas, né? Portanto, a assistência estudantil seria mais destinada àquela situação de vulnerabilidade que pudesse comprometer a permanência, né? Incluindo aí as dificuldades de ordem financeira. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente estava delimitando bem o que era assistência e o que era permanência. A assistência como uma daquelas dimensões, vamos dizer ali, quase como aquela dimensão, a primeira que eu coloquei ali, da questão material, né? E aí o tempo foi passando, né? A gente foi aprofundando os estudos sobre isso, né? Fomos conhecendo outras experiências, pesquisando, trocando, né? E aí eu propus, então, aqui o que eu vou trazer, que é o que a gente tem trabalhado mais recentemente, né? Que é justamente essa atualização do debate, vamos dizer assim, né? Aqui é esse texto que eu falei que vai sair no e-book, né? Que se chama... Ele tem quase o nome da fala de hoje, né? Ações afirmativas e permanência estudantil na educação superior, aproximações, interfaces e implicações, né? E aí eu vou tentar fazer, acho que são 2 ou 3 slides aqui, um pouco percorrer o caminho para o que a gente está formulando, então, atualmente, né? Então, a ampliação da demanda por políticas de permanência e assistência estudantil associada à maior presença de estudantes de novo perfil, possibilitada pela adoção e expansão das políticas de ação afirmativa, entre outras políticas de expansão do ensino superior, né? Então, a primeira coisa aqui é pensar o seguinte: a gente está trabalhando, em geral, como a permanência e assistência como fundamentada, né, na ideia dessa expansão e dessa diversificação de público. Isso é quase como se fosse um dado, né? É um nexo que se estabeleceu em vários trabalhos, inclusive nos nossos, né? Porém, né, a gente pode pensar a permanência estudantil, que a permanência estudantil teve sua concepção ampliada através de ações voltadas para o aprimoramento da vivência do estudante na educação superior. Os aspectos subjetivos ganharam espaço, ao mesmo tempo em que se identificou o papel central do apoio pedagógico para ampliação das chances de conclusão de curso. Então, o primeiro fator que eu destacaria aqui é isso, quer dizer, é como se a gente tivesse trazido, né? E aí acho que o trabalho de vários de vocês aqui contribui muito para isso, né? Trazido os aspectos subjetivos, acadêmicos e apoio pedagógico para um outro patamar, vamos dizer assim, dentro das políticas de permanência, né? Então, a gente passa a ter uma complexificação do que se entende por permanência e assistência, né? E aí a gente passa a um debate muito importante sobre os públicos a quem essas ações se destinam, né? Porque os públicos também se diversificaram. E já não nos parece possível afirmar que o destino das políticas de assistência são apenas os estudantes mais vulneráveis ou os estudantes cotistas. Ao contrário, as políticas de permanência se destinariam ao conjunto dos estudantes, né, podendo incidir em diferentes aspectos associados às suas dificuldades de engajamento acadêmico e afiliação. Então, a gente, né, é o que eu estou trazendo aqui, né, nos permitimos, portanto, uma revisão da formulação que ajudamos a construir em 2014, em que explicitamos e detalhamos essa diferença. Parece necessário pensar numa formulação mais abrangente, que aborde a permanência nas suas diferentes dimensões, pensadas de maneira articulada e integrada. Então, a ênfase aqui seria muito mais naquela formulação que eu trouxe ali das diferentes dimensões, né? E, para fechar essa parte aqui,
as fronteiras entre os diferentes tipos de públicos potencialmente beneficiários das políticas de permanência e os programas e ações para esse fim se tornam mais tênues e se embaralham. Acreditamos que não é possível classificar de forma isolada os estudantes que precisarão de apoio financeiro da forma de bolsas daqueles que irão prescindir de acompanhamento pedagógico, por exemplo, né? Em muitos casos, essas ações precisarão ocorrer de forma integrada para que tenham efetividade em relação ao objetivo de ampliar permanência e levar os estudantes a majoritariamente concluírem seus cursos. A perspectiva da promoção do engajamento estudantil, né, que é um outro conceito que a gente tem trabalhado mais recentemente, leva à necessidade de identificação de perfis e demandas de estudantes para que possam participar amplamente da vida universitária em todas as suas dimensões. Tá? Então, só para resumir aqui e concluir essa parte, o que eu queria chamar a atenção é que a gente... É como se a gente pudesse observar hoje, né, a partir das práticas, a partir dos relatos de experiência, né, inclusive no próprio livro, né, das experiências de apoio pedagógico, eu acho que isso aparece bastante quando a gente olha as experiências das universidades federais que estão relatadas ali, né, que essa diferenciação entre vamos atender com esse tipo de ação aos estudantes mais vulneráveis, ou vamos atender com esse tipo de ação aos estudantes cotistas, ela já não é tão balizada assim, né? É algo que talvez a gente precise ampliar, né? Diversificar esses diferentes perfis e observar, como está aqui no último item, né? Quais são as ações institucionais que possam ser desenvolvidas, né? E aí eu vou trazer muito rapidamente aqui, eu já estou falando muito, né? Espera aí, eu vou tentar ir mais rapidinho, porque eu quero chegar lá na parte da articulação. Mas eu só vou trazer para vocês esse conceito de engajamento estudantil, que eu acho que ele nos ajuda a pensar nessa dimensão da permanência como algo que é tanto resultado de uma ação do estudante, mas também é resultado de ações institucionais. Quer dizer, a gente procura articular, né, o que é, como essa autora aqui fala, né, a Carru, envolvimento e compromisso do aluno e também compromisso recíproco da instituição, né, para que esse engajamento aconteça, né, como algo que é abrangente, né, e que traz mais agência, né, atribui mais agência ao estudante, né, não o tornando apenas receptor das ações institucionais, né? E ela vai trazer essas 4 abordagens, né? É um texto bem interessante, que inclusive eu estou querendo publicar ele aqui no Brasil. Se alguém tiver sugestão de que revista poderia ter interesse em publicar, eu já consegui verba para traduzi-lo, mas eu acho que seria muito legal, porque é um tema que a gente tem pouca discussão, né? Ainda, né? E que acho que a gente ganharia com esse debate, né? De pensar esse engajamento estudantil em diferentes abordagens, né? Comportamental, psicológica, sociocultural e holística, tentando articular essas três dimensões anteriores. Eu vou passar mais rápido, tá? Depois, qualquer coisa, a gente volta nisso. E o outro conceito que a gente tem trabalhado também é essa ideia do senso de pertencimento. Está errado aqui, acabei de ver. Que pode ser compreendido como um conjunto de fatores que fazem com que os estudantes se sintam parte da instituição, respeitados e apoiados, e se sintam em casa, né? E que isso contribui para o seu sucesso acadêmico, né? E aí eu trago também essas autoras, né, que vão falar sobre que os estudantes que não compartilham desse senso de pertencimento, né, podem perceber experiências do dia a dia como confirmação da sua própria percepção, né? Então, como que isso pode ser reforçado, vamos dizer assim, dependendo das experiências e das vivências desses estudantes, né? Bom, e aí eu chego aqui no final, acredito que mais uns 10 minutinhos aqui eu consigo fechar, né? Que é justamente a tentativa de articular, né, essa discussão sobre ações de permanência e assistência e as políticas de ação afirmativa, né?
Então, como eu estava falando, né, se a gente olha os relatos sobre apoio pedagógico que estão lá no livro, né, que é organizado pelo Carlos, pela Michele, Helena e Sueli, né, a gente identifica, em alguns casos, uma preocupação em oferecer as ações de apoio pedagógico prioritariamente para estudantes que ingressaram através das cotas, ou então que fossem bolsistas dos programas de assistência estudantil, né? Isso, em alguns relatos, é explícito, é adotado como critério, e em outros é percebido como desejável, ou como, bom, a gente não tem recursos, a gente tem que escolher, então a gente escolhe esses, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que as experiências já são afirmativas, né? Tanto as que já existiam antes da lei de cotas como depois da lei de cotas, produziram essa diversificação de público, né? Que foi um efeito diferente, simplesmente de expandir, né? A gente trouxe, de fato, essa diversificação. Então, a gente passou a ter mais alunos com esses diferentes perfis, principalmente em cursos mais elitizados, né? O que algumas pesquisas já estão, inclusive, observando, né? Que é o impacto mais visível, né, da lei de cotas, que nos cursos que não eram tão seletivos, isso não fez tanta diferença, vamos dizer assim. O Adriano Sienkiewicz, lá do INEP, não sei se alguém conhece os trabalhos dele, ele tem trazido muito essa dimensão, né, que, de fato, onde fez diferença é justamente nos cursos mais elitizados e nas universidades mais seletivas, né? Mas aí a gente pensa o seguinte, né? Se a gente fizer uma análise mais profunda, né, pensando nesse percurso desses estudantes cotistas, né, em quem permaneceu, quem se formou, em que cursos esses alunos se formaram, a gente pode olhar isso de uma outra forma, né? Qual foi o sucesso acadêmico desses estudantes, né? Se eles conseguiram se formar no tempo previsto, o que aconteceu com os concluintes, se inseriram no mercado de trabalho, enfim, são questões aí até para além da própria universidade, né? Então, a gente pode pensar justamente que as políticas de permanência, né, não fiquem restritas ao auxílio financeiro, né, para que a gente possa ter essa ideia de permanência e sucesso acadêmico de forma integrada, incorporando as diferentes dimensões acadêmicas, inclusive questões do campo curricular, né? E pensando até numa reflexão mais ampla, né, sobre qual universidade queremos e quais os mecanismos institucionais que favorecem ou dificultam uma trajetória bem-sucedida dos estudantes que ingressam no ensino superior, né? E aí, já tentando amarrar aqui alguns pontos, né, sobre essas ações de permanência, né, em interface com as políticas de ação afirmativa, e já trazendo para um contexto mais atual, vamos dizer assim, né, acho que tem um primeiro fator, né, que a gente infelizmente tem que lembrar dele muito fortemente, né, que é a questão do cenário de cortes de recursos, né, nas instituições federais, porque várias ações que impactam na trajetória universitária dos cotistas, né, demandam investimentos nessas políticas de assistência e permanência, né, além de questões de infraestrutura, né, restaurante universitário, biblioteca, etc., moradia, né? E isso tem sido um obstáculo concreto, né? Os cortes têm sido significativos para as universidades como um todo e para o orçamento da assistência estudantil em particular, né? A necessidade de combinação, já falei disso aqui várias vezes, né? Aqui eu só chamaria atenção para esse termo que foi cunhado por um aluno da Federal do Rio Grande do Sul, que fez uma dissertação sobre os alunos cotistas na URGS, né? E ele usou o Alain Coulon, né? E trouxe essa ideia da afiliação social, né? Porque o Alain Coulon falava da afiliação acadêmica e da afiliação institucional, né? Então, esse aluno, Ronei Marques, ele fala também do que ele chama de afiliação social, que tem muito a ver com aquela ideia do senso de pertencimento, né? A necessidade de ampliar ações que promovam o senso de pertencimento e engajamento, né? Principalmente ações de acolhimento, e isso tem sido uma marca, né? Principalmente agora nesse contexto pós-pandemia, alguns estudos que foram feitos, né? Diagnósticos nas universidades,
sobre o período da pandemia, o ensino remoto, retorno, etc., tem apontado muito fortemente para isso, né, que todas as ações que têm a ver com esse momento inicial, né, com esse momento do primeiro ano, do primeiro semestre, tem feito diferença, né, nesse aumento do engajamento dos estudantes, né? Do ponto de vista acadêmico, né, diversificar as ações de apoio pedagógico, tutoria, apoio entre pares, tanto através de atendimento individual quanto coletivo, né? E algo que tem também aparecido nas nossas pesquisas, né, e aqui eu faço referência ao trabalho esse da avaliação da lei de cotas que a gente está fazendo agora, junto com a ação educativa, que é o seguinte, né, a gente precisa observar, né, que as universidades federais, né, que tiveram essa diversificação do público, que elas não se limitem a ações de inclusão, né, desses diferentes estudantes, mas desenvolvam também o que a gente chamou, né, como universidades aprendizes, né, que possam se aprimorar institucionalmente a partir das demandas e reivindicações provocadas a partir do ingresso dos cotistas. Então, tem uma ação aí que é de mão dupla, né? Isso não tem tanto a ver com a questão da assistência, mas tem muito a ver, sim, com a questão da permanência de uma forma geral. Por quê? Não é apenas a universidade que recebe os estudantes que se integram à universidade, né? Esses estudantes passam a promover transformações dentro das próprias universidades, né? E aí eu listo aqui alguns desses aspectos que a gente já tem observado, né? Algumas mudanças institucionais que são resultantes da diversificação do perfil, né? Então, demandas por mudanças curriculares, por políticas antirracistas, né? Ampliação da assistência e apoio pedagógico, fortalecimento dos coletivos identitários com demandas específicas, demandas por ações afirmativas na pós-graduação, por diversificação do perfil docente, né, que tem sido também algo trazido com muita ênfase, né, pelos coletivos negros, principalmente, né, e também a demanda dos estudantes indígenas. Então, é importante olhar para essa ideia de uma universidade que também se modifica, né, e pensar que impactos isso pode ter sobre a permanência e sobre as políticas institucionais nesse campo, né? Então, essa ideia da responsabilidade institucional, né, de contribuir com o sucesso dos estudantes, né, que a conclusão do curso, né, seja vista tanto como resultado de uma atitude individual quanto de um projeto institucional. Desculpa. E já estou fechando aqui, tá? Pensar ações institucionais que promovam o engajamento estudantil para além do que está previsto no PNAES, né? Então, não é de forma nenhuma desconsiderar ou desvalorizar, né, tudo que está previsto no PNAES. Claro que aquilo ali como é que se diz, um guia, né, uma orientação para essas políticas e programas, porém, a gente pode pensar que, por exemplo, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista, de novo, da instituição como um todo, né, existam ações que não estão necessariamente listadas ali e que podem impactar na permanência, né? Observar as especificidades das políticas de permanência dentro de cada área, né, de cada curso. E eu sintetizei aqui nessa pergunta, né, talvez o que tem sido objeto dessas preocupações, né? Como reorganizar nossa ação institucional de forma a responder aos desafios atuais da permanência, engajamento estudantil, promoção do senso de pertencimento, principalmente no contexto pós-pandemia e num cenário de restrição orçamentária, né? Então, essa pergunta simples, né, que eu vou deixar aí para vocês resolverem, né? Mas eu acho que, enfim, falando sério, é o que a gente precisa, talvez, pensar, né, a partir das nossas pesquisas e da prática também, né? E aqui, para fechar, né, eu trouxe justamente um trechinho desse artigo que eu fiz sobre lá, o acesso e permanência na Universidade do Texas, né? Em que, a partir da experiência de lá, aí eu acho que vai fazer mais sentido se vocês tiverem a oportunidade de ler o texto, se quiserem eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu faço? A partir do relato da experiência de lá, eu tento pensar sobre o caso brasileiro, né? E aí eu trago essa reflexão, né?
Ainda faz sentido, no caso brasileiro, a distinção entre assistência, permanência e apoio acadêmico? Né? Em que medida é possível continuar pensando nessas ações de forma separada, né, como realizadas por diferentes atores e instâncias dentro das universidades públicas? Né? No caminho da renovação institucional, que é algo, na verdade, que o Tinto fala, né, lá no texto está referenciado, né? Talvez seja necessário ressignificar o conceito de assistência, promovendo uma espécie de implosão do atual, implosão entre aspas, tá? Do atual modelo de assistência para pensá-lo a partir da promoção do engajamento, incluindo multidimensionalidade e ampliação do senso de pertencimento. Né? Então, a ideia é que essas questões contribuam para uma análise ampla e informada dos desafios enfrentados no desenvolvimento das políticas de permanência no futuro próximo, né? E pensando finalmente na questão de qual a responsabilidade que as nossas instituições têm e de como a gente pode pensar isso de uma forma mais abrangente, tá? Obrigada, gente. Espero que tenha dado aí para acompanhar. Oi, Rosana. Acho que deu sim para acompanhar as ideias. Imagino que vai dar para a gente começar um debate aqui também. Eu vou fazer primeiro 2 perguntas mais objetivas por conta dos pedidos no chat. Um é se você poderia disponibilizar a apresentação ou as referências que você citou ao longo da apresentação. Se depois você pode mandar, a gente tem um Google Classroom com toda a turma e aí posso postar lá. Inclusive, esse seu último artigo a gente pode colocar lá também no material, como um material de apoio. São 2 perguntas um pouco mais objetivas aqui. A gente já tem uma pergunta no chat da Viviane, mas eu vou... da Débora Viviane, e eu vou também fazer uma pergunta um pouco baseado, acho que nas suas ideias desde 2014, na leitura dos textos e um pouco da experiência atuando na assistência estudantil. Eu acho que talvez eu vou ser um pouco funcionalista numa definição assim de assistência e permanência. Mas eu tenho pensado assim, para facilitar um pouco a minha organização mental, de que a assistência estudantil seria uma espécie de um meio, e a permanência estudantil o objetivo, a finalidade. Então, a gente organizaria diversos tipos de ações ou de políticas de assistência estudantil com a finalidade aí de garantir a permanência dos estudantes. E aí eu acho que, ao pensar nesse meio, acho que aí vem um pouco de encontro com o que você está propondo, porque eu acho que a gente ainda tem eu não sei se uma definição de assistência estudantil propriamente assim, porque ao a gente olhar para o próprio decreto do PNAES, ele não é tão reduzido quanto às vezes a gente faz ele na prática, né? Porque o próprio PNAES ele já aponta aí um diálogo entre ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que o maior problema nosso na prática é a questão da focalização do ponto de vista da renda desses estudantes, e aí isso faz com que talvez, ao definir um público da política de assistência para a questão, principalmente dos auxílios financeiros, que a gente sabe que são importantes, que a gente sabe hoje que eles são escassos para a nossa realidade, que eles não têm acompanhado, inclusive, a inflação aí, dos últimos anos, mas ao definir isso, talvez, no PNAES, faça com que a gente confunda um pouco qual é o público num todo da assistência, né? E aí, já trazendo um pouco também para o campo das políticas afirmativas, num eventual mundo teórico futuro um pouco melhor para todos nós, se de repente numa revisão do PNAES a gente não poderia ter uma outra definição do público, não só focado na renda. O que é que você acha disso? Porque eu acho que nem todas as ações, de fato, a gente tem como público-alvo os estudantes por conta de questões de renda ou de família, etc. Mas só para começar o debate, tem uma pergunta da Débora já aqui. Débora, não sei se você quer usar o microfone e fazer, ou se a Rosana conseguiu ler. Michele já levantou a mão. Rosana, eu vou ler a da Débora. Se depois ela quiser complementar ou explicar, ela fica à vontade. Tá bom. Mas ela perguntou se você avalia que as políticas de ações afirmativas são consideradas pela comunidade universitária
como ações de reparação necessárias, né? E como contribuir com a continuidade dessas políticas. Então, é uma dupla pergunta. Você prefere que eu já passe para a Michele ou prefere responder essas e depois eu passo para a Michele? Pode passar para a Michele. Aí depois eu respondo as 3, né, ou 4. Oi. Rosana, eu acho que, eu não sei se talvez por conta do histórico das políticas de ação afirmativa e pelo papel importantíssimo dos grupos que lutavam pelos direitos dos negros, mas eu acho que ainda persiste a ideia de que a ação afirmativa está relacionada a políticas só de cotas para pretos, pardos e indígenas. E, assim, tentando entender um pouco, eu não entrei nessa discussão no doutorado, mas eu mesma tinha essa dúvida, né? E hoje eu entendo que são políticas públicas voltadas para corrigir desigualdades relacionadas aí a alguns grupos. Então, se eu estiver entendendo corretamente, mesmo as políticas, por exemplo, de reservas de vaga baseado em renda, baseado em escola pública, seriam entendidas como políticas de ação afirmativa, certo? Tá. Sim. Aí eu queria, e agora as perguntas são só pensamentos aqui que eu fui... Vocês não estão me ouvindo? A Carla falou que está sem som. Eu te ouço, Michele. Tá. Eu fui pensando enquanto você falava, e depois, Carlos, gostei muito da sua ideia de não usar permanência e assistência estudantil como definições, né? Mas a permanência é o nosso objetivo, pelo que a gente trabalha, e assistência estudantil são as ações que a gente desenvolve de forma geral para atingir a permanência, é isso? Bacana, bacana. Eu ainda tenho resistência com a palavra e o que ela remete, né? Assistência. Porque a gente ainda não conseguiu superar essa ideia, né? E as pesquisas mostram isso muito, principalmente as pesquisas que contemplam os estudantes, né? A ideia de ajuda, de caridade. Então, eu ainda tenho essa resistência. Mas, Rosana, eu fico pensando se essa nossa concepção focalizada e monetarizada da assistência estudantil, né, de atender os mais pobres entre os pobres, e desse atendimento ser muito centrado no auxílio financeiro, se ele sufoca um pouco ou apaga um pouco a importância das políticas de ação afirmativa, se reduz a nossa compreensão de políticas de ação afirmativa, e mesmo dentro da universidade, se isso acaba sendo apagado e o que aparece é só essa ideia do dinheiro, né, da renda. E outra coisa que eu queria te perguntar, com base no que você tem pesquisado aí de outras instituições e observado, se a nossa ideia não, o que está sendo colocado em prática das políticas de ação afirmativa, se isso se encerra no ingresso, né? Como a gente tem essa ideia de que o apoio que tem que ser oferecido é o financeiro, se esses grupos, depois que entram na universidade, eles acabam sendo invisibilizados, e aí toda essa discussão de política de ação afirmativa acaba se encerrando na reserva de vagas.
Ok. Posso responder, Carlos? Eu vi que tem uma pergunta aqui da Maria Veiga também, que eu posso juntar. Poderia detalhar um pouco mais sobre o engajamento estudantil, de que modo ocorre na Universidade do Texas? Bom, primeira coisa, leia o artigo. Brincando, mas posso dar uma ideia geral aqui para vocês. Eu acho que, na verdade, muito do que vocês falaram está bem articulado, né? Eu tenho tido cada vez mais dificuldade de pensar essas coisas de forma compartimentalizada. E acho que é por isso que trazer o debate sobre ação afirmativa, vamos dizer assim, para dentro do debate sobre essa permanência é tão importante, porque ele permite fazer essa articulação para que não aconteça isso que a Michelle acabou de perguntar, né? Será que a gente, né, ao pensar permanência, ou pensar a permanência tão focada na questão do auxílio financeiro, porque acaba sendo o que a gente tem de imediato ali, com recorte de renda, né, que precisa ser atendido, não faz com que a ação afirmativa, de uma forma mais abrangente, não seja compreendida na instituição, né? Então, eu vou te responder o seguinte: eu acho que na pesquisa que a gente está fazendo agora da avaliação da lei de cotas, o que a gente está fazendo um estudo de caso em 6 universidades, tá? Federal do Paraná, Grande Dourados, Pará, Minas Gerais, Recôncavo da Bahia e o UFRJ. Então, é uma em cada região do Brasil, mais a UFRJ, né? O que a gente tem observado é o seguinte: na cabeça da grande parte dos gestores, né, a gente fez mais de 50 entrevistas, a gente fez rodas de conversa com os estudantes, a gente olhou para 3 cursos específicos em cada universidade, um de baixa concorrência, um médio e um de alta concorrência. Então, fez uma análise também documental, então a gente está com, vamos dizer assim, um corpo de dados bem grande sobre esses 6 casos, né? O que a gente está observando é o seguinte: na fala de boa parte dos gestores, né? E eu estou dando aqui resultados preliminares para vocês em primeira mão, que ainda não saiu em lugar nenhum, né? A gente ainda está escrevendo os relatórios. É que ninguém discorda da ação afirmativa. Ninguém fala assim, sou contra, né? Mesmo que possa ser, quer dizer, não é algo que as pessoas se sintam confortáveis para publicamente dizer eu discordo, eu acho que devia acabar, nada disso, né? Então, existe formalmente uma concordância com as ações afirmativas e um apoio à continuidade da lei, né? E um apoio à continuidade das políticas. Por outro lado, existe também, eu estou falando em termos de tendências gerais, tá? Eu não vou nomear nenhuma universidade aqui. Existe uma visão da seguinte forma: bom, a ação afirmativa é a lei que garante acesso. A lei prevê 50%, aqueles critérios, né? Escola pública, renda, raça, deficiência. Eu cumpra-se, entendeu? A gente faz isso, a gente cumpre aquilo que está estabelecido na lei. E uma vez que eles entram, né, como uma gestora falou comigo numa entrevista, ela falou assim: a gente, com uma das mãos, a gente possibilita o ingresso, né, com as ações afirmativas, e com as dificuldades financeiras, acadêmicas, emocionais, etc., a gente tira essa oportunidade, né? Então fica como algo que uma coisa não acompanha a outra, né? Então, assim, a dimensão da permanência nas ações afirmativas, ela ainda é um grande nó, um grande gargalo, né? Porque é como se os estudantes que ingressam pela ação afirmativa eles deixassem de ser percebidos depois dentro da instituição com essas características, né? Então, quase nenhuma das universidades tem, por exemplo, um acompanhamento de saber o que acontece com os cotistas. Eles concluem no prazo, eles evadem, eles ficam retidos, né? Eles acessam programas, outros tipos de programas acadêmicos, de extensão, de pesquisa, de iniciação científica. São grandes interrogações, né?
Então, a gente tem pensado muito, né, refletindo a partir disso que a gente está encontrando, né, que, sabe aquele provérbio, é preciso uma vila para cuidar de uma criança, para educar uma criança? Não tem eu não sei se é exatamente assim, né, um provérbio africano. Eu acho que a gente teria que pensar da mesma forma, quer dizer, é preciso uma universidade inteira para garantir, né, a permanência efetiva de todos os estudantes, incluindo os cotistas, né? Pensando que eles entraram ali com uma realidade, com particularidades, vamos dizer assim, né, da sua trajetória. Mas é como se o conjunto da universidade, de certa maneira, se desobrigasse. Então, o que começa a acontecer? A gente pergunta assim, você sabe, vamos dizer, para um gestor, né? Você sabe como é ser feito um acompanhamento dos cotistas na sua universidade, né? Aí fala assim, pergunta lá na assistência estudantil que eles devem saber. Ou então, pergunta lá quando é o caso de uma universidade que tem uma diretoria de ações afirmativas, né? Algumas têm, né? Uma pró-reitoria de ações afirmativas, tá? Pergunta lá, né? Aí, então, assim, isso não é uma preocupação institucional, né? E isso traz muitas dificuldades para que essas ações, de fato, se realizem como uma missão institucional, como uma responsabilidade. Por isso que a gente está trazendo tanto esse tema da responsabilidade institucional, né? Porque eu acho que a gente não vai avançar, né, em consolidar essas ações se a gente não pensar com essa dimensão mais abrangente. E aí, eu acho que a forma de articular as ações afirmativas com o PNAES, né, ou com as políticas de assistência como um todo, e de permanência, pode ser, mas assim, falando mais especificamente das ações do PNAES, já que o Carlos falou que se a gente fosse reformar, uma coisa que a gente poderia mexer no critério da renda, concordo, né? Ou talvez, quer dizer, diversificar os critérios de quem pode ser atendido pelo PNAES, né? A gente não precisa apenas manter o critério da renda. Mas eu não sei se tem alguém da UFABC aqui, né? Eu estava numa live essa semana com o Acácio Almeida, né? Que é pró-reitor acho que é ações, não sei qual é o nome, políticas afirmativas, se não me engano, né? O nome da pró-reitoria. Lá da UFABC. E ele, eu acho que ele falou, em outras palavras, essa mesma ideia, né? A gente convergiu muito no que a gente estava falando. Ele falou, olha, a gente pode usar, né, os critérios do PNAES para reforçar as políticas de ação afirmativa, né? Para, por exemplo, fazer programas específicos direcionados, por exemplo, para estudantes cotistas, com os recursos do PNAES, né? Seja dentro de um programa de iniciação científica, você ter bolsas específicas, ou dentro de um programa de, sei lá, inclusão digital, você ter uma ação específica. Então, essa convergência aí, ela me parece importante, né? Tem algumas pessoas que levantaram a mão, não sei se é melhor abrir e depois eu continuo respondendo, porque talvez fosse alguma coisa específica do que eu falei agora. Não sei, Rosana, mas tem 2 pessoas aqui inscritas. Pode falar, depois eu continuo, que eu tenho outros pontos aqui. Acho que foi a Kelly primeiro e a Lígia na sequência. Ok. Boa tarde, eu agradeço muito, né, por essa oportunidade, e quando você, Rosana, colocou essa questão, assim, né, é preciso uma universidade para cuidar, né, da permanência, aquilo tocou em mim muito forte, assim, porque a gente vê esse lugar da assistência, o mesmo lugar do psicólogo, né, no caso, meu, assim, muito como a projeção da solução de todos os problemas, porque, né, não, os alunos têm problemas psicológicos, isso afeta a capacidade acadêmica deles, então, portanto, precisamos de psicólogos para fazer terapia, né, e eu gostei muito e me senti muito com companhia, né, pensando nessa questão de que a gente precisa formular esse senso de que toda universidade é corresponsável pela permanência, né, e o papel da assistência, talvez, nesse processo de contribuir com essa nova cultura, né, com a sensibilização para um novo tipo de olhar, para um novo tipo de cultura, e não quem vai
está ali atendendo clinicamente, individualmente, né, os alunos, porque eles têm problemas psicológicos, né, assim, então eu achei muito importante essa noção de como, que acho que a gente está falando de noção de comunidade, né, de comunidade de aprendizagem, de corresponsabilidade. Só queria reforçar essa fala que você trouxe. Acho que sou eu agora. Eu trabalho na UFABC, justamente, tinha me inscrito para compartilhar alguma coisa de lá, antes da professora comentar, mas eu trabalho na Pró-Reitoria de Graduação, no apoio pedagógico, que no caso é vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. Mas tem uma colega que está aqui, que é a Cláudia, e ela trabalha na PROAP, na seção psicossocial também. Mas eu só queria comentar o seguinte, que a UFABC, ela tem, como algumas outras universidades, os cursos interdisciplinares, né? Então, os discentes entram em 4 grandes cursos interdisciplinares e aí tem, sei lá, 25, 30 cursos específicos depois. E as cotas estavam nos cursos interdisciplinares. E depois eles aprovaram cotas para pós-graduação. Aí a gente ficou assim, mas você tem cota no curso interdisciplinar, você tem cota para pós, mas esses cursos específicos, que têm processos seletivos bastante complicados, né, também para alguns cursos, não tinha política afirmativa neles, né? E aí a gente começou a discutir e enfrentou bastante resistência, assim, muita pessoa, não, mas assim, as cotas já foi aí, um curso ele já vai ter, ele queria um curso, já tem a vaga dele para o curso, agora, né, agora é mérito, né, sei lá. Essa foi o outro argumento, é que o sistema, como é que faz, porque vai ter que fazer toda a conferência de renda de novo, isso é uma coisa inviável, enfim, várias... Mas está encaminhando. Aí, nesse sentido, a gente fez vários estudos que foi interessante para poder subsidiar essa discussão, né? E aí que eu acho que é legal compartilhar, porque, assim, é um pouco de acompanhamento em relação ao que... como tem sido o desenvolvimento na graduação. Então, por exemplo, de maneira geral, os alunos que eram 48% de discentes de ampla concorrência no ingresso, né? Quando chega os alunos que têm curso com algum curso específico, né, uma engenharia, um bacharelado, uma licenciatura específica, aí já sobe para quase 55% o percentual de discentes de ampla concorrência, né? Discentes de escola pública, em geral, eles caminham bem junto com ampla concorrência. Não tem muito. Agora, quando você coloca outros componentes, escola pública e renda, escola pública e PPI, a proporção desses alunos nos cursos que conseguem vínculo com curso específico era bem menor do que estaria se fossem mantidas as coisas no edital, né? Eu tenho tudo gráfico, depois se quiserem eu posso passar só que assim, né, a gente, como várias outras universidades, tem problema de sistemas, os dados a gente tem que olhar com aquele caráter aproximativo, não posso publicar esses números aí, mas a gente conseguiu ver que não é que o cara entrou e pronto, né, e conseguimos provar isso, né, tanto que isso está caminhando, e também olhamos para a questão, dei uma olhada na questão da evasão, né? E que também pesa muito mais em relação, assim, eu acho, pelo que eu notei, quando a cota é só escola pública, não há muito impacto, mas conforme vai sendo agregado, a taxa de evasão aumenta, né? E o tempo de permanência, o tempo para a conclusão do curso aumenta, né? Que a gente fez esse acompanhamento aqui, e com um PCD que ainda é maior ainda, assim, mas aí eu acho que é porque a política de cota para PCD é mais recente e o número de alunos é pouco, então acaba dando uma distorção muito grande, né? Um aluno é uma diferença muito grande na porcentagem, né? Então, o PCD eu ainda olho com uma cautela em relação às afirmações que podem ser extraídas de lá. Só para compartilhar essa discussão que está sendo feita, e graças a esses números aí, a gente está conseguindo mostrar que essa política aí de ação afirmativa tem que ser
permanente, ampliada. Então, a gente já tem ouvido professores, né, comentando, por exemplo, que nas discussões falou, não, e não vai acabar nunca, e mesmo, né, essa, não é porque você, a desigualdade permanece no tempo, né, e tal, enfim. É isso, obrigada. Legal, Lígia, se tiver oportunidade, eu gostaria de ter esses dados aí, se for possível compartilhar, agradeço. E isso que você falou agora por último, né, é interessante, porque no debate das cotas na pós-graduação, é muito comum a gente ver esse argumento, né? Mas eles já tiveram a oportunidade na graduação, né? Quando chega na pós, já está todo mundo nivelado, né? Como se a desigualdade acabasse, né? Agora já todo mundo homogeneizou, e a gente sabe que não é assim. Então, mesmo pessoas, e eu lembro de ter essa discussão no meu programa, pessoas informadas, progressistas, etc., não é uma fala de direita, vamos dizer assim, né? Mas uma fala de não perceber, de fato, essas dimensões da desigualdade, né? A Michele está com a mão levantada aqui. Você quer falar, Michele? Depois eu volto. Bom, primeiro essa questão do... Apareceu agora que eu estava até falando em inglês. A questão da cota, né? Eu achei muito interessante a fala da Lígia pensando nos BIs, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Aqui na Unifal também tem BI, e a gente não tem reserva de vagas para o segundo ciclo. É questão de mérito acadêmico, é CDA, né? E aí a justificativa é exatamente essa, né? A gente ali já teve a cota na entrada da graduação, agora é com ele. Então, só para ver como a gente reforça a ideia de que a gente fez uma concessão, né? É uma caridade, uma ajuda. Agora é com eles, que é o que a gente vê na graduação. A gente já fez a cota para entrar, a reserva de vaga, agora eles têm que provar que eles merecem, né? Então, quando eu ponho na pós-graduação, também cai por terra esse argumento de que agora eles vão ter um curso superior e já é suficiente, né? Então, eu voltei a pensar sobre a questão da assistência e como eu prefiro ter um assuntos estudantis, porque ele dá essa concepção e essa ideia mais ampla, né? Porque o que é assuntos estudantis? É praticamente tudo que a gente faz na universidade é assunto estudantil. Então, eu queria te perguntar, Rosana, se você tem exemplos de boas práticas para expandir na instituição essa percepção de responsabilidade institucional. Um dos problemas que eu acho que ilustra bem essa nossa dificuldade nos serviços é a questão de sistemas, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa de sistemas de informática para levantamento de dados, acompanhamento de impacto, né, do serviço. E aí eu pensei que fosse só aqui, mas não é. Nas universidades, né, esses setores de tecnologia, eles têm uma demanda enorme, e aí tem aquela questão de prioridade. E aí eu falo tanto isso aqui na assistência estudantil, que eu falo assim, mas poxa vida, se a permanência do estudante não está no topo dessa lista de prioridades, o que está? Eu quero entender o que passa na frente, em termos de prioridade, da permanência do estudante. E eu acho que isso ilustra muito essa questão de que permanência é responsabilidade da nossa pró-reitoria, né? Não é uma coisa que todo mundo se sente responsável. E eu vejo que isso é muito difícil de mudar, Rosana. Então, a minha pergunta é, você conhece um bom exemplo ou de prática, ou de uma universidade aqui, ou nos Estados Unidos, onde você esteve, de que isso, de fato, não é atribuído a um serviço, a uma pró-reitoria, a um tipo de profissional? Tá. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Fátima também, que eu vou voltar. Bom, eu vou dar uma organizada aqui agora, Carlos, para poder dar conta aqui das questões, né? Já que eu
estou com a pergunta da Michelle aí fresquinha na cabeça, eu vou falar sobre isso. Michelle, você me deu uma oportunidade para falar de um outro aspecto que na nossa pesquisa, essa sobre a avaliação das cotas, está muito interessante, que é a dimensão da avaliação institucional, né? A gente criou um terceiro, né, definiu um terceiro eixo da pesquisa, quer dizer, um foi essa análise dos censos da educação superior, essa análise abrangente nacional, que eu mostrei aquele gráfico ali, né, da proporção de reserva de vagas. O outro eixo são esses 6 estudos de caso, né, que eu comentei aqui rapidamente com vocês, e o terceiro eixo é sobre avaliação institucional, com foco nas comissões permanentes de avaliação, nas CPAs, né, e no processo de autoavaliação institucional, né? Então, eu acho que esse, na pesquisa, tem aparecido como um caminho bastante interessante para analisar a questão do lugar, né, da política de permanência e de como acompanhar os estudantes cotistas ao longo da graduação. Porque você falou assim, se a permanência não é prioridade, o que é? Tem um monte de coisa na fila, né? Tem um monte de coisa que aparece antes na fila, né? Tem internacionalização, tem política de ciência e tecnologia, tem impacto de publicações, tem formação docente, né? Treinamento de docentes, tem um montão de coisas, né, que acontece, a relação da universidade com o mercado de trabalho. Então, se a gente vai principalmente para as áreas mais seletivas da universidade, me parece que muitas coisas entram na frente dos estudantes, assim, é o que eu tenho percebido, né? Mas aí é interessante, porque se a gente pensa, por exemplo, né, taxa de conclusão, mas não só aquele número frio, né, da taxa de conclusão, mas percurso universitário, né? Percurso dos estudantes, como um indicador importante na autoavaliação institucional, né? Isso pode ganhar peso, né? Dentro para pensar a instituição como um todo, né? Então, eu diria que, eu não vou dizer que isso está acontecendo, mas eu acho que é um caminho, né? Da mesma forma que a gente sempre fala sobre isso, né? Se a gente colocar apoio pedagógico, acompanhamento dos estudantes com alguma dificuldade como algo relevante para os professores na sua progressão funcional, né? Isso vai acabar ganhando uma dimensão diferente. Então, eu acho que a gente tem, de certa maneira, que valorar essas práticas, criar incentivos, vamos dizer assim, dentro da universidade com o que é valorizado dentro da universidade, né? Que é a progressão, que é a universidade ter uma boa avaliação lá nos indicadores do MEC, do INEP, etc., né? E eu fiquei pensando, isso a gente está formulando agora num outro texto que eu estou escrevendo com alguns colegas, que num cenário futuro, né, não com o Ministério da Educação que a gente tem agora, né, gente, pelo amor de Deus, sem comentários, né, mas num cenário futuro, o próprio MEC poderia criar políticas de incentivo, entendeu? Para a permanência e para acompanhamento dos cotistas. Porque se você tem, como teve no Reúne, por exemplo, né? O Reúne foi o quê? Uma injeção de recursos públicos nas universidades e tinha algumas metas, né, a serem cumpridas, né? Não estou dizendo que todas foram cumpridas, mas existia essa lógica, né, de que isso era associado ao cumprimento de determinadas metas. A gente poderia pensar alguma coisa nesse sentido, né? De alguns, sejam recursos ou alguns benefícios para as universidades com base na maneira como elas lidam com a questão do acompanhamento dos estudantes cotistas e das políticas de permanência, né? Então, isso é uma coisa. Falando um pouquinho da questão da Universidade do Texas, né, que foi perguntado aqui antes pela Maria, e você também citou, né, perguntou um exemplo de outras universidades, é muito difícil a gente comparar, né, gente? Porque lá é uma universidade pública, mas é riquíssima, né, com um volume de recursos absurdo, com doações de empresas
que são que representam, né, um orçamento, uma parte importante do orçamento da universidade. Então, nem de longe eu estou querendo aqui dizer, não, temos que fazer como lá e encontrar qualquer tipo de receita, tá? Não é nada disso. Mas eu acho que é legal o exercício de você conhecer uma outra realidade e você pensar sobre a sua própria, seu próprio contexto, né? A gente é como se a gente se olhasse no espelho, né? Isso é uma forma de conhecer de uma forma refletida, né? Da imagem refletida. Então, lá no caso da Universidade do Texas, o que aconteceu? Eles tiveram um experimento provocado por uma lei estadual, que era a ideia, a lei se chama os primeiros 10%. É aquele formato de que todos os alunos que estivessem nos primeiros 10% das escolas públicas em termos de desempenho no terceiro ano tinham direito a uma vaga na Universidade do Texas, né? Então, é uma espécie de cota, vamos dizer assim, né? Só que associado com o rendimento, né? Parecido com a experiência do Profis da Unicamp, né? Para quem conhece, só que numa escala bem maior, né? Porque o Profis acho que é 1 ou 2 estudantes, né, de cada escola. E ali representa um percentual significativo. E quando eles receberam esses estudantes, observaram que tinha demandas específicas ligadas à diversificação de perfil desses estudantes, porque vinha estudantes de zona rural, vinha estudantes do sul do Texas, que é ali da fronteira com o México, uma grande proporção de estudantes hispânicos, estudantes de escolas da periferia, lá não fala periferia, né, mas das áreas populares, por exemplo, de grandes cidades como Dallas, como Houston, né? Então, a Universidade do Texas, em Austin, em particular, né, que é vamos dizer assim, a mais elitizada do sistema estadual, ela recebeu esse contingente, essa variedade de estudantes. E aí eles tiveram uma decisão institucional de dizer assim, bom, a gente vai ter que criar uma política para melhorar as taxas de formatura, né, as taxas de conclusão em 4 anos, porque eles começaram a observar um aumento da retenção. Não era tanto a evasão, mas sim a retenção, né? E aí foram criados alguns programas. A parte dos dados é fundamental aí, Michele, porque foram os sistemas colocados em prática, né, para identificar os estudantes que teriam dificuldades e criar programas direcionados para eles e monitorar esses resultados, foram muito importantes e muito, como é que se diz, sofisticados, né, para dar conta desse monitoramento, né? Então, foi um acompanhamento ali muito próximo, né? E aí tem vários programas de permanência, né? Aí lá no texto eu detalho um pouquinho, depois se vocês quiserem, quem quiser depois me perguntar, manda e-mail e tal, a gente conversa. Mas eu só queria chamar a atenção para o seguinte: o principal programa, que se chama University, é uma rede de lideranças da universidade, uma tradução seria isso, né? De estudantes líderes, vamos dizer assim. É um programa que combina apoio financeiro com uma série de políticas de permanência de apoio acadêmico, né? Então, esse casamento aí, né, de ações combinadas, né, foi o que teve mais sucesso. E esses estudantes recebem uma bolsa ao longo de todo o curso e tem um acompanhamento com professores tutores, e tem uma série de ações complementares, e tem atividades extras, e tem possibilidade de intercâmbios, e etc., que vão fazer com que eles melhorem o seu desempenho e consigam concluir em 4 anos. Então, eles conseguiram, no intervalo de, não sei se eu vou me lembrar os anos agora, se eu não me engano, entre 2012 e 2018, acho que foi o período que eu analisei, que eu vi o relatório, né, que eles apresentaram de monitoramento, eles aumentaram em mais de 10%, né, a taxa de conclusão em 4 anos, né, foi um aumento muito significativo. Tá? Então, sobre o Texas e aí a Maria perguntou o tema do engajamento estudantil, quer dizer, esse termo, né, do student engagement, do academic engagement, né, do engajamento estudantil, engajamento acadêmico, ele aparece como essa estratégia, vamos dizer assim,
que combina, né? Tanto as expectativas dos estudantes e alguns compromissos que ele assume em fazer esse percurso, né, dentro da sua trajetória acadêmica, quanto essas ações institucionais, né? Então, o termo engajamento ele acaba sendo um grande guarda-chuva, né, para abrigar essas diferentes ações, né, tanto individuais como institucionais, né? Carlos, eu posso voltar um pouquinho aqui nas perguntas que eu não terminei de responder? Fica à vontade, Rosana. Tá bom. Então, eu vou só voltar um pouco, porque eu acabei não seguindo muito o que foi, né, na ordem, né, que foi apresentado. Então, bom, começando pelo Carlos mesmo, eu acho que a tua proposta aí de raciocínio, né, de meio e finalidade ajuda, né? Eu acho que pode ser uma maneira da gente tratar, né, de assistência e permanência. O meu ponto principal é esse, é que eu acho que a gente tem que falar mais de permanência e menos de assistência, e pensar a assistência sempre como um pedaço dessa história, né, como um aspecto, né, e não focar demais nela, né, porque ela em si ela não vai resolver os nossos problemas de acompanhamento, de responsabilidade institucional, isso tudo que a gente estava falando antes, né? Então, seria um pouco por aí, né? Os textos, é claro, eu posso disponibilizar, eu mandando para vocês, acho que vocês conseguem fazer chegar aí a todos, né? Tanto os slides quanto os textos, né? Depois, a Débora perguntou sobre as ações afirmativas consideradas como ação de reparação necessária, se são consideradas dentro da universidade, e como contribuir para a sua continuidade, né? Respondendo à primeira parte, Débora, eu diria, por essa pesquisa que a gente está fazendo, né, que, dentro daquilo que eu já falei antes, né, acho que eu já respondi um pouquinho, em parte, né, as universidades tendem a concordar com as ações afirmativas, mas não fazem, vamos dizer, um grande esforço para que elas sejam plenamente contempladas, né? Elas ficam muito, como a gente já falou antes, no nível do acesso, né? Então, essa ideia da reparação, eu acho que ela precisa ser mais consolidada, né? E aí, como contribuir para a continuidade, a minha visão, né? Eu escrevi sobre isso ano passado, e é o que a gente está trabalhando aí na nossa pesquisa também, é de que quanto mais a gente mostrar os resultados positivos, mostrar o impacto para a sociedade, o impacto para as universidades, né, e para os estudantes, é claro, né, eu acho que mais, sabe, vai ser uma forma da gente contribuir para a continuidade. Obviamente, a gente sabe que tem dezenas de projetos de lei no Congresso, né, já querendo modificar a lei. O Carlos falou que o Acácio vai vir aqui falar disso, então não vou me alongar. A gente está com muitos projetos de lei que simplesmente querem terminar, né? Outros que querem modificar, tirando, por exemplo, a cota racial, outros que querem acrescentar um monte de grupos a serem beneficiados, o que é um problema também, né? Porque você inclui tanta gente que aquilo perde o sentido, né? O caráter da ação afirmativa. E alguns que prevêem a continuidade, né? E assim, a conjuntura política está tão ruim que a ideia é muito mais assim, vamos jogar para frente, deixa como está, e daqui a 10 anos a gente pensa no assunto, né? Então, essa talvez seja uma estratégia um pouco acanhada, né? Mas é o que, no fim das contas, tem sido pensado como o que talvez seja mais viável, né? No contexto de ano eleitoral, etc. Então, tem um projeto que está avançando mais, né, que é relatado pelo deputado Bira do Pindaré, que é do Maranhão, que está nesse sentido, né, de prorrogação por 20 anos. Ele está buscando acrescentar algumas outras medidas, né, por exemplo, a questão da pós-graduação, mas não há muita certeza se vai se conseguir votar desse jeito, né, modificando com esse sentido de expansão, né? Depois, bom, acho que isso que Michele perguntou, já falei, né, da questão da compreensão sobre a ação afirmativa de uma forma mais abrangente, né, não pensar só no ingresso, sobre o Texas.
Sim, e aí acho que a Fátima, se eu não me engano, que eu anotei aqui, ela perguntou, eu acredito que é em relação ao texto de 2018, né? O texto que vocês colocaram pela leitura, né? Que é o texto que eu trago essa distinção lá que a gente formulou em 2014, né? Sobre a distinção entre assistência e permanência. E ela diz que eu afirmo lá, né? Que as ações de assistência e permanência estão integradas, superpostas ou confundidas, e pede para explicar melhor, né? O que acontece aí, Fátima, pensando justamente naquela formulação anterior, né, é que a gente observava isso, muita coisa que a gente chamava de assistência, na verdade, também parecia permanência e vice-versa, né? Então, naquela época, a nossa preocupação estava muito em distinguir, em dizer assim, não, até aqui vai assistência e aqui começa a permanência, e por que algumas coisas é mais importante chamar de permanência e não ficar, entre aspas, restrito à assistência, né? Restrito ao que está no PNAE, né? E eu acho que isso, naquele momento, foi importante para arrumar, vamos dizer assim, as ideias, mas, como eu já falei aqui bastante desde o início, acredito que agora é mais importante a gente pensar nessa questão multidimensional, né, e pensar, falar muito mais de permanência com esse sentido abrangente aí das ações, para que a gente não pense mais nessa ideia de sobreposição, né, para que a gente avance para uma compreensão mais completa e complexa, vamos dizer assim, da permanência, né? Bom, do que eu anotei aqui, eu acho que era isso. Não sei se apareceu mais alguma coisa aí. Rosana, tem alguns comentários, acho que a respeito da palavra assistência propriamente, mas tinha uma pergunta do Olavo, que eu acabei meio de abelhudo respondendo um pouco para ele, mas você fica à vontade. Eu vou copiar a pergunta dele aqui de novo. Eu estou vendo aqui. E aí, enquanto você pensa sobre ela, vou só fazer uma propaganda mesmo. O Acácio vai estar com a gente, tá? Falando mais especificamente dessas atualizações ou disputas no Congresso Nacional sobre a política de ação afirmativas, né, sobre o que a gente chama de lei de cotas. Então, o Acácio está coordenando um observatório específico sobre esse tema, então a gente vai ter um dia mais para falar disso do ponto de vista desse debate que está posto e, ao mesmo tempo, não está posto no Congresso, que pode ser uma estratégia de não fazer esse debate nesse momento. E acho que o Acácio vai poder atualizar um pouco a gente. E aí, já aproveitando, falando do Acácio, fazer um outro convite para todo mundo. O Acácio está aí na disposição de organizar uma revista brasileira da assistência estudantil. Não sei se esse espaço também, Rosana, seria para a tradução desse artigo, mas queria convidar para quem está aqui, embora o curso a gente não tenha que produzir um trabalho final ou qualquer coisa parecida, ele tem um outro objetivo como curso de extensão, mas para, de repente, quem tiver interesse e ir se engajando aí, talvez, ao final do curso, a gente pode propor aí para o Acácio algumas primeiras publicações para essa revista brasileira de assistência estudantil. É isso, Rosana, eu vou devolver para você aí para responder a pergunta do Olavo e talvez os comentários sobre a palavra assistência. Eu estou terminando de ler aqui sobre assistência. Não, eu concordo, depois eu volto lá no Olavo, mas eu concordo aqui com o que a Ana Paula trouxe, né? Depois essa coisa da termo assistência ter ficado meio estigmatizado, né? A gente não precisa, de fato, seguir usando dessa forma, né? Mas o problema é que desconstruir isso institucionalmente às vezes é muito difícil, né? Porque as pessoas já estão com essa formulação restrita na cabeça, né? Então, eu acho que é um trabalho político, na verdade, né? E uma coisa que apareceu também na nossa pesquisa é a questão dos espaços que, na verdade, eu estou falando mal, isso apareceu na tese da Michele. Michele, é você que tem o crédito. Que eu acho que dialoga com isso aqui, né? Que é a questão dos espaços institucionais de poder que a assistência estudantil tem dentro da universidade, né, Michele? Eu acho que esse foi um achado super importante da tua pesquisa, porque se você não tem as pessoas que estão cuidando, né, da assistência, da permanência, no centro dos debates da decisão institucional, né, de novo, né, fica aquilo restrito, né, àquele setor, né? Então, isso é algo que precisa ser mais
tem uma palavra que está meio fora de moda, né, mas que a gente falava muito nos anos 90, que é empoderamento. Né? Então, acho que a assistência estudantil e o setor, né, de políticas de permanência precisa ser empoderado dentro das universidades para ter mais capacidade de intervir, de decidir. Né? Talvez seja por aí. Né? Mas deixa eu terminar de ler aqui rapidinho. A palavra assistência dentro de uma política pública, isso, é direito. Uhum. Sim, aí você copiou de novo, tá certo. Então é isso. E aí, sobre o que o Olavo falou, que o Carlos até já meio que respondeu, né, trazendo a questão da CGU, eu acho que isso dialoga muito com aquilo que eu estava falando da avaliação institucional também, né? E justamente da dificuldade que a maioria das universidades tem de fazer seu próprio acompanhamento. Fez diferença, não fez diferença? Né? As ações, o recurso investido nas políticas de permanência, né? Trouxeram, de fato, essa ampliação de estudantes concluindo o curso dentro do tempo previsto, né? E a gente percebe que nem tudo isso é mensurável de uma maneira objetiva, né? A gente tem aspectos, principalmente agora, né, no contexto depois da pandemia, que muita coisa que foi feita, inclusive no período remoto, né? E vocês sabem disso, né? Muitos de vocês operaram aí apoio pedagógico à distância, apoio psicológico, uma loucura, né? Tudo que foi feito, né? E o que se buscou fazer, pelo menos, para remediar essa situação. E muitas dessas coisas a gente não vai conseguir medir isso e dentro de um ano, dentro de 2 anos, o que aconteceu. Então, acho que precisa de pesquisas de diferentes tipos aí também, né? Não é só um relatório numérico frio, mas também de escuta dos alunos, né? De ver a percepção deles sobre essas ações, né? É isso que me parece importante. Eu acho que deu conta, Rosana. Você ainda tem 15 minutos aí, se quiser puxar alguma coisa que ficou de alguma fala ou de alguma pergunta, mas eu acho que contribuiu bastante com o debate, né? Quando a gente fez aquela primeira atividade 2 anos atrás, ainda naquele primeiro bolo da pandemia, que ninguém sabia para que lado a pandemia ia e tal, acho que já serviu para muitos de nós aqui começarem essas reflexões próprias dentro da pandemia, né? De repensar os diferentes formatos de apoio. E agora acho que a gente está num novo momento de repensar de novo, e não só por causa do tal do novo normal, mas acho porque a gente tem um acúmulo mesmo de experiências já e de um pouco de discussões que acho que permita, talvez, ou a gente ocupar esses espaços deliberativos para propor novas discussões, ou fazer com que os instrumentos, né, de avaliação das instituições considerem alguns quesitos que, no geral, eles são desprezados ou desconhecidos, e também com que a gente se organize do ponto de vista político para fora das instituições, porque eu acho que, embora a discussão talvez não caminhe esse ano, ela vai caminhar para outros anos, e quanto mais dados a gente tiver aí para poder argumentar, né, vai ficar um pouco melhor para a gente. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a professora Rosana? Se quiser, fiquem à vontade. Carlos, eu estou deixando meu e-mail aqui no chat, né? Quem quiser depois entrar em contato, quem for ler o texto. Esse outro e-book, quando sair, eu posso passar para vocês também, esse que a Ustana está organizando, que é resultado de um seminário que foi ano passado, se não me engano, também um seminário nacional online, né? Que aconteceu. E eu queria só comentar uma coisa, essa ideia da revista que o Acácio trouxe é sensacional, né? Tomara que isso aconteça logo e que seja, de fato, um caminho aí para a gente compartilhar mais, né, resultados e análises sobre isso, né? Eu acho que é mais um tijolinho importante aí nesse campo, né? Nesse campo de estudos sobre assuntos estudantis, né? Eu acho que sai esse ano ainda, viu, Rosana? Ótimo. Pelo menos aquela parte formal da revista e tal. Não sei se sai um número já esse ano ainda, mas a revista, talvez para a gente poder enviar algumas contribuições, já vai ser possível esse ano. Até por isso, a ideia de que quem se empolgar aqui com o próprio curso e querer fazer reflexões da própria experiência das instituições, acho que a gente vai ter um bom espaço aí para poder divulgar essas pesquisas.
Legal. Vai ser da Unifesp mesmo, essa revista? Olha, eu não sei se o Da Acácio vai Unifesp fazer... não, da UFABC, desculpa. Eu imagino que ele vai fazer na UFABC, mas Legal. ele está numa perspectiva de querer fazer algo interinstitucional. Eu só não sei como é que resolve isso na burocracia mesmo, mas é o interesse dele. Legal, ótimo. Bom, obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer também, espero que tenha contribuído e fico à disposição aí para a gente continuar conversando. Também nossa pesquisa sobre a avaliação das cotas, a gente já está soltando aí alguns pequenos artigos, mas a gente vai ter um seminário em julho, esperamos presencial, né? Então eu vou divulgar também, vai ser no Rio, mas quem quiser chegar vai ser super bem-vindo, tá? Eu que agradeço. Tchau, Rosana, obrigada. Rosana, Obrigada. mais uma vez aqui conosco. Com certeza não vai ser a última vez, Rosana. Então, é um agradecimento pontual para hoje, né? Então, acho que é isso, gente. Aproveito e já faço a propaganda do encontro da semana que vem, que a gente vai discutir um pouco a questão do desempenho acadêmico de estudantes cotistas e não cotistas. A professora Ana Paula Carruz, da Federal de Minas Gerais, que vai estar com a gente para ajudar a pensar ainda um pouco além dessas coisas das cotas, do desempenho acadêmico e talvez ajudar a romper com alguns estigmas clássicos aí. Então, fazendo um gancho já com um pouco o tema de hoje, na quarta que vem a gente vai dar uma mais ou menos retomada no assunto, indo um pouco para a questão do desempenho acadêmico. Maravilha. A Ana Paula teve na banca da minha orientanda, Melina Klitz, que defendeu o mês passado, que, aliás, é uma tese excelente, recomendo a todos também, em breve terá artigos dela aí, que é justamente sobre a questão dos fatores que influenciam na evasão. E ela pega o caso da UFRJ, e esse tema do desempenho é fundamental aí. Depois vocês podem também conhecer mais. É isso, gente. Então, eu agradeço. A Ana Paula vai trazer dados fresquinhos, acho que mais ou menos como os de vocês da UFRJ, ela vai trazer os dados fresquinhos lá da UFMG para a gente, então acho que vai ser bem interessante essa conversa. Rosana, obrigado a todo mundo que estava aqui gente. hoje e Bom até feriado. a semana que vem, gente. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau. Bom feriado, pessoal. Tchau.